Bom dia a todos. Hoje com o nosso tema, na reta final, de registro de imóveis. E o nosso objetivo no dia de hoje será dar um apanhado geral, né, do edital, em 27 tópicos. Tá? Nesses tópicos procuraremos abordar conceitos principais e especialmente as especificidades do estado de Santa Catarina. Né? Porque o estudo geral, obviamente, para aqueles que já têm se dedicado ao estudo para concursos públicos da área registrária e notarial, é um estudo comum. Porém, a ênfase nessa aula será exatamente daqueles pontos, né, do Código de Normas e da legislação de Santa Catarina específicos, né, e que são muitos, como nós veremos no dia de hoje. Tá? Muito bem. Um tópico primeiro, apenas com uma noção introdutória. Tá? Como os senhores sabem, o registro de imóveis tem como atribuições, segundo lá o artigo 172, exatamente o registro e a averbação de títulos e atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos dos direitos reais, né? Como nós veremos, não são apenas direitos reais, né? Mas aqui no 172 fala apenas de direitos reais, que realmente é o foco, né, do registro imobiliário, inter vivos e causa-mortes, para constituição, transferência e extinção. Tá? E essas atribuições, elas são explicitadas no artigo 167, incisos 1 e 2, respectivamente, tá? Onde nós temos o rol, né, dos atos registráveis, no artigo 167, inciso 1º. E como os senhores sabem, né, esse artigo, esse dispositivo, né, esse inciso, ele tem que ser conhecido por qualquer interessado na área, especialmente na área concursal, porque, via de regra, questões acerca de atos registráveis ou averbáveis, elas caem em concurso. Tá? Caem em concurso. Então, esse rol, ele é preciso ser conhecido pelo candidato. Tá? E, é claro, lembrando que esse é um rol vivo, né? Ou seja, as leis elas vão criando novos institutos que são registráveis, como a Lei 13.465 criou, no número 43, a certidão de regularização fundiária, a legitimação fundiária, muito polêmica, né, como nós veremos quando tratarmos brevemente, né, da regularização fundiária. Tá? E esse rol, portanto, deve ser conhecido do candidato. Nós temos também as averbações, tá? No artigo 167.2. Obviamente, também deve ser conhecido pelo candidato interessado na área registrária e notarial. Muito bem. Dito isso, lembrando, não é? Lembrando que um dos pontos do nosso edital trata da matrícula, do registro e da averbação. Lembrando que a matrícula ela foi criada pela Lei 6.015 de 73, que entrou em vigor em 1976. Ela teve uma vacatio legis de 3 anos. Tá? Exatamente para quê? Para que houvesse tempo de adaptação a aquela, então, nova realidade, trazida pela Lei de Registros Públicos. Tá? E a pedra de toque, né, a pedra fundamental da Lei 6.015 é exatamente a matrícula. Matrícula que não existia no regime anterior. Regime do Decreto 4.857 de 1939. Tá? Porque até então, como nós também veremos brevemente, o que valia não era... O sistema não era centrado no imóvel, era centrado no negócio jurídico que era realizado. Tá? No antigo sistema da transmissão das transcrições, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos negócios jurídicos que poderiam abranger um imóvel, 2 imóveis, né? Uma fração ideal de um imóvel, e esse negócio jurídico que era assentado nos livros de então. Com a criação da matrícula, há uma mudança de foco. Né? Nós temos, então, um sistema muito mais confiável. Por quê? Porque a cada imóvel corresponderá a uma matrícula e a cada matrícula um imóvel. Né? O princípio da unicidade matricial. E por esse princípio, então,
tem-se uma segurança jurídica muito maior. Por quê? Porque o sistema anterior possibilitava inúmeras fraudes, né? Exatamente por quê? Porque naquele sistema, o mesmo imóvel era submetido a inúmeros números diferentes, né, de transmissões que adquiriam um número novo, e a cada nova transmissão, essas transcrições dos atos, dos negócios jurídicos eram plasmadas nos livros, não é? De tal sorte que era uma confusão muito grande, mesmo porque as descrições da época eram muito precárias. Tá? E essa é uma herança que nós temos até hoje. Né? Por quê? Porque os livros continuaram existindo sob a égide da Lei 6.015. Então lá, não é? Na minha serventia, na serventia de registro de imóveis de Gaspar, nós temos ali as matrículas e temos também, convivendo, as transcrições, tá? As transcrições que ainda não foram submetidas a um ato de transmissão e ainda não ensejaram a abertura de nova matrícula. Elas continuam convivendo. Tá? Em relação à matrícula, eu chamo a atenção para um ponto, que é um ponto do edital, que é o Código Nacional de Matrícula. Tá? Ele foi trazido pela Lei 13.465, de 2017, foi criado pela Lei 13.465. Ele visa, inserir o Instituto da Matrícula e o próprio Serviço de Registro Imobiliário no sistema eletrônico, no Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis. Tá? Será um número, segundo estudos do CNJ, com 15 dígitos, tá? Mas essa regulamentação definitiva ainda não foi elaborada, tá? Mas será um número com 15 dígitos de amplitude nacional, cuja finalidade, qual que é? A inserção no sistema de registro de imóveis eletrônicos, tá? O SREI, ok? É um item do edital e como é uma questão nova, eu chamo a atenção para o Código Nacional de Matrícula. Uma outra questão importante, específica aqui do estado de Santa Catarina, tá? Eu chamo a atenção por quê? Porque eu já estudei códigos de normas, né, normas regulamentares de vários estados da federação, não encontrei nenhum instituto parecido. Então, eu chamo a atenção para ele, que é exatamente, não é, um instituto criado ali pelo artigo 676 do Código de Normas. Por esse instituto, os títulos judiciais, os mandados, as certidões, não é, de penhoras, de arrestos, eles permitem a abertura de uma matrícula provisória, e que foi criada exatamente para que diminuísse a devolução desses títulos judiciais. Porque não raramente, né, esses títulos judiciais que são submetidos à qualificação registrária, como qualquer título, né, eles eram devolvidos, né, e, consequentemente, o ato judicial não era cumprido. Então, foi um meio, não é, que aqui no estado de Santa Catarina se vislumbrou para que esses mandados fossem cumpridos, a criação de uma matrícula provisória, aberta muitas vezes sem um mínimo, não é, de especialidade objetiva necessária, não é, para a abertura de uma matrícula, segundo prevê o artigo 176 da Lei 6.015, da Lei de Registros Públicos. Tá? Consequentemente, não é, nós temos aí essa matrícula provisória, ela permite, portanto, a abertura de uma matrícula sem uma qualificação objetiva. Na realidade, esse é um ponto de vista pessoal, tá? Eu entendo que isso não resolve muita coisa. Por quê? Porque, na realidade, apenas posterga, né? Posterga o problema. Tá? Quem que vai acabar arcando com esse ônus? Vai ser um eventual arrematante, né, nesse processo judicial. Por quê? Porque a matrícula provisória foi aberta, o mandado judicial foi cumprido, vamos supor que esse bem seja arrematado judicialmente nesse processo judicial. Tá? Ele não vai conseguir registrar esse título enquanto não especializar, enquanto não fizer uma retificação daquela área, muitas vezes necessária, não é? Quando se tem uma descrição precária de uma transcrição, por exemplo, você tem necessidade de abrir uma matrícula para praticar um ato registral e você só consegue fazer isso por meio da elaboração de um projeto, um memorial descritivo, com uma planta, né,
que tenha todos os pontos georreferenciados, no caso dos imóveis rurais, ou que tenha